Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o trecho de capítulo 5, versículos 1 a 16 da primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo 5, 1 a 16. Nesse texto, muito significativo para todos nós, para a vida dos cristãos, o apóstolo Paulo orienta o seu jovem discípulo Timóteo a tratar corretamente com cada um dos grupos que compõem a igreja, para que todos sejam bem assistidos e assim desfrutem da vida abundante que só o Senhor Jesus pode nos dar. O título para esse capítulo é o seguinte: os deveres do ministro de Deus para com os diversos grupos cristãos. Eu repito, os deveres do ministro de Deus para com os diversos grupos cristãos. E a base é primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículos 1 a 16. A igreja de Deus é formada pelos diversos grupos cristãos que um dia, deixando de ser apenas criaturas de Deus, se tornaram filhos de Deus, conforme João 1,12. Isso aconteceu comigo e certamente com boa parte de vocês que me ouvem. Depois que, conscientemente, desistimos das nossas tentativas de nos relacionar corretamente com Deus e nos deixamos conduzir e trilhamos o único caminho a seguir, que é a aceitação e a confissão de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós somos então agora todos o quê? Família de Deus. Nós vimos isso há 2 programas passados. Formamos uma grande e única família, unindo pessoas de todas as nações, raças e línguas. Formamos uma grande e única família composta pelos mais diferentes grupos de pessoas. E o que se espera desses grupos, dessa grande família, é que tenham todos unidade. Tenhamos unidade e expressemos amor mútuo, como foi o pedido de Jesus ao Pai, lá em João 17, 21. Na verdade, Deus espera que os cristãos se relacionem de tal maneira uns com os outros que possam ser servos, ministros e ajudantes, submetendo-se voluntariamente uns aos outros. O relacionamento harmonioso e a submissão bíblica não é um assunto dirigido somente às esposas, como alguns parecem assumir. As esposas, naturalmente, são instruídas a se submeterem a seus próprios maridos, mas sem dúvida alguma, todos nós cristãos devemos nos submeter uns aos outros, conforme Efésios 5, 21. Essa submissão é um dos aspectos dos relacionamentos que Deus quer ver entre o seu povo. Um relacionamento que o glorifique e que mostre aos que ainda não são cristãos que só quando estamos em Cristo podemos edificar-nos uns aos outros. Deus requer de todos nós, é claro, esse desejo de Deus, Ele requer que todos nós adornemos as nossas vidas através de um relacionamento mútuo e submisso, através de um amor de uns para com os outros. Se hoje os cristãos precisam praticar esse princípio enriquecedor de relacionamentos de mutualidade, a família deve ser o laboratório no qual aprendemos a desenvolvê-los em segurança e em amor. Se praticamos tal serviço nos relacionando fora do lar, enquanto os negligenciamos dentro do lar, pode ser verdadeiramente dito de nós que o lar é o lugar onde somos tratados melhor e onde agimos da pior maneira. Romanos 12, 10 diz que os cristãos têm que preferir-se uns aos outros em amor. Gálatas 5,13 diz que devemos servir uns aos outros. Efésios 5,21 mostra que nós devemos nos submeter uns aos outros. Enquanto Paulo, escrevendo aos Filipenses 2,3, instruiu que cada cristão considerasse os outros superiores a si mesmo, Pedro, na sua primeira carta, em 5,5, orientou-nos também para que servíssemos uns aos outros com humildade.
E Marcos, registrando as próprias palavras do Senhor Jesus, lá em Marcos 10, 43 e 45, nos mostra que o Senhor Jesus veio para servir. Ao mesmo tempo, o Senhor Jesus, além de mostrar o seu exemplo, nos mostra que se alguém quiser ser grande no reino, precisa ser servo, precisa ser ministro de todos os outros. Cristo nos deu o exemplo, ele disse, pois, no meio de vós, eu sou como quem serve. Lucas 22, 27. E ainda mais ele nos disse que deveríamos ter em relação aos demais irmãos um sentimento, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, versículo 28. Então, foi Paulo que, inspirado pelo Espírito Santo, mostrou que Jesus também a si mesmo se esvaziou e se humilhou, assumindo a forma de servo. Filipenses 2, 7. Conforme nós já estudamos nessa mesma carta, Jesus a si mesmo se deu em resgate por todos nós. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6. E como estudaremos a seguir, Jesus a si mesmo se deu por nós, conforme estudaremos em Tito 2,14. Ora, nessas passagens e em João 13, onde ele lavou os pés dos discípulos, Jesus mostrou aos cristãos como devemos nos relacionar uns com os outros. Se esse é o relacionamento que Deus espera ver entre o seu povo, qual seria o relacionamento, a responsabilidade que Deus requer da igreja para com seus membros e, especificamente, a responsabilidade dos ministros de Deus para com seu povo? Primeiramente, temos que perceber que uma igreja que realmente se preocupa em agradar a Deus valorizará a verdade e dará importância à divulgação da palavra do Senhor. Igrejas que procuram agradar os homens, satisfazendo todas as necessidades materiais, emocionais e sociais deles, tendem a minimizar a importância da pregação da verdade. Inventam suas próprias doutrinas ou adaptam a doutrina de Cristo para manter-se atualizadas e conformadas com as preferências da sociedade. Em segundo lugar, temos que perceber que, além de ser rígida na doutrina, essa igreja deveria ser firmada também na prática da vida cristã. Fazendo o quê? Encorajando a cada cristão a viver dignamente, relacionando-se amorosamente uns com os outros. O relacionamento baseado no amor deve ser a marca do cristianismo vivo. E em terceiro lugar, é importante notarmos que no Novo Testamento, alguns homens com qualificações especiais detalhadas pelo Senhor foram selecionados para supervisionar e cuidar dos seus irmãos. Como nós vimos anteriormente, esses homens foram chamados de presbíteros ou anciãos e episcopos ou bispos. E a sua função era pastorear o rebanho de Deus. Vemos isso em Atos 20, 17 e 28 e 1 Pedro 5, 1 a 3. Pelo seu exemplo e pelos seus ensinamentos, esses anciãos e bispos tinham a responsabilidade de guiar todo o rebanho no serviço do Senhor através de relacionamentos adequados e encorajadores. Tais homens eram selecionados nas próprias igrejas locais e deveriam servir as suas comunidades com todo o esmero. É importante observarmos que, especialmente, o ministro de Deus deveria se relacionar adequadamente com cada grupo cristão para ajudá-los a colocar todo o seu potencial a serviço do reino de Deus. A maneira de nos relacionarmos com cada grupo de cristãos vai ser diferente. E especificamente em relação a um jovem ministro de Deus, como era o caso de Timóteo, Paulo deu instruções seguras de como ele deveria se relacionar com cada grupo, como deveria ser esse relacionamento ministerial. Nesse capítulo, então, Paulo instrui a Timóteo para se relacionar adequadamente com os homens, com as mulheres e especialmente com as viúvas, que poderiam dar origem a desavenças e divisões dentro da comunidade cristã, conforme já estudamos em Atos capítulo 6, versículo 1.
Então, diante da necessidade desse tratamento diferenciado, o princípio que extraímos desses versos é visto nessa frase desafiadora. O ministro de Deus deve saber desincumbir-se dos seus deveres, tratando corretamente os diversos grupos cristãos. Eu repito, e se você puder anotar, anote então, essa é a frase que é o princípio que extraímos desse texto, do capítulo 5, versículos 1 a 16, da primeira carta de Paulo a Timóteo. Esse é o princípio. O ministro de Deus deve saber desincumbir-se dos seus deveres, tratando corretamente os diversos grupos cristãos. E nós encontramos aqui exatamente 3 grupos de cristãos que devem ser corretamente atendidos pelo ministro cristão. O primeiro grupo de cristãos a ser atendido pelo ministro de Deus é o grupo dos homens. Veja o versículo 1. Com relação ao relacionamento do ministro de Deus com esse grupo de homens, nós temos 3 afirmações. Os homens idosos devem ser atendidos como se fossem pais. Os homens jovens devem ser atendidos como se fossem irmãos. E uma última observação é que os homens, todos eles, devem ser atendidos sem repreensões. Eu quero ler para você o versículo 1 do capítulo 5 de 1 Timóteo. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos. O que temos aqui de princípio nesse versículo 1? É que os homens representam uma classe muito clara dentro da Igreja de Deus. E as ideias deles são importantes para a constituição, para o desenvolvimento daquela igreja local. Pois bem, esses homens merecem ser tratados de 2 maneiras muito claras aqui. Primeiro, sem repreensões. Agora, significa o quê? Que nós não vamos confrontar os erros na vida desses homens? Não, não é isso. Mas no trato geral, no trato diário, quando não houver necessidade de uma disciplina clara, o nosso relacionamento, o relacionamento do ministro de Deus com os homens da igreja, deve ser um relacionamento harmonioso, encorajador, um relacionamento sem repreensões, no sentido de ficar, uma frase bem nossa, de ficar pegando no pé das pessoas. O ministro de Deus deve saber se comportar com esses homens. Veja bem, isso é o texto bíblico que está falando. Exortando-os como a pais e como a irmãos. Mas vamos relembrar o que significa essa palavra exortação. A palavra exortação, que tem origem no grego, significa incentivar, apoiar, estimular. Portanto, o sábio ministro de Deus estará conversando com os homens jovens ou idosos, respeitando-os, mas incentivando-os, fazendo com que eles possam produzir o melhor que eles têm de potencial para o bem da própria comunidade. A repreensão sem causa, sem motivo, essa deve ser evitada. O segundo grupo de cristãos a ser atendidos pelo ministro de Deus é o grupo das mulheres. Veja o versículo 2. Eu leio para você esse versículo. As mulheres idosas, trate-as como a mães, e as moças como as irmãs, com toda a pureza. As mulheres idosas devem ser atendidas como se fossem mães. As mulheres jovens devem ser atendidas como se fossem irmãs. As mulheres, no geral, devem ser atendidas com toda a pureza pelo ministro de Deus. Significa o quê? Que nós temos pessoas nas igrejas, na área feminina, pessoas muito importantes,
mulheres idosas que são fiéis ao Senhor, que não são aquelas velhinhas caducas que nós vimos no programa passado, mas são mulheres sóbrias, temperantes, respeitáveis, mulheres idosas que devem ser atendidas como se fossem mães. Isso é, mulheres que têm se dedicado ao ministério, como por exemplo a Febe, que se dedicava a servir os santos da igreja. Essas senhoras devem ser tratadas como se fossem nossas mães. Os cabelos brancos muitas vezes indicam exatamente isso. Experiências com Deus, experiências na criação de filhos, experiências durante toda a vida que fazem com que aqueles cabelos brancos transmitam segurança, transmitam suavidade, transmitam amor. Essas mulheres idosas devem ser atendidas como se fossem nossas mães, com todo amor, com todo carinho, com todo respeito. Mas temos um grupo de mulheres também na igreja, que são as mulheres jovens, moças até, que não se casaram ainda. Jovens mães, mas também moças que não se casaram. Essas devem ser atendidas, e no caso específico de Timóteo, deveriam ser atendidas de uma maneira pura, completamente pura. De que maneira? Como se fossem irmãs. Isso é, a maneira de um jovem ministro tratar essas jovens senhoras e jovens moças, ele deve tratá-las como se fossem irmãs. Irmãs de sangue, exatamente isso. Com uma convivência harmoniosa, com uma convivência de profundo amor cristão, com uma convivência de também incentivá-las à prática das boas obras. Enfim, as mulheres todas devem ser atendidas com pureza, conforme a última frase do versículo 2. A pureza do coração do ministro de Deus deve ser a base do seu relacionamento com as mulheres da igreja. E o terceiro grupo que deve ser atendido pelo ministro de Deus é o grupo das viúvas. São mulheres também, mas é uma outra categoria. Agora é o grupo das viúvas. Versículos 3 a 16, que é a parte maior do texto, mostra que o ministro de Deus deve atender as viúvas, pelo menos considerando 3 aspectos. Primeiramente, o princípio. As viúvas desamparadas, elas devem ser sustentadas pela igreja. Quem são essas viúvas desamparadas? Aquelas que não têm nem família na própria comunidade da fé. Isso é, uma senhora que perdeu seu esposo, que não tem os seus filhos que sejam crentes. Ou também uma senhora que não teve filhos e perdeu o seu esposo. Ela está sozinha na comunidade dos santos e o dever dessa comunidade é que ela seja amparada, seja sustentada pela igreja. Qual é a condição? As viúvas jovens devem ser sustentadas pela própria família. Isso é, pela família que elas deram origem, seus filhos, alguns parentes. Veja os versículos 4 a 8 e 11 a 15. Essas jovens viúvas, elas poderiam até se casar novamente. Portanto, elas não têm desamparo completo. Portanto, elas não devem ser sustentadas pela igreja. Essa é a recomendação de Paulo ao jovem pastor Timóteo. E o resultado, em terceiro lugar, é o terceiro aspecto, é que as viúvas maduras e espiritualmente devotas poderiam até ser incluídas no ministério eclesiástico, poderiam participar da liderança da igreja. Então, há uma distinção clara que nós, como igreja, devemos fazer para com o trato com as viúvas. As mais jovens, sustentadas pelas famílias, com condições até de um novo casamento. Mas aquelas que estão desamparadas, a igreja tem que ter responsabilidade de sustentar essas irmãs que deram a sua vida por Jesus Cristo. Ao concluir, então, essas orientações, todos nós, como ministros de Deus, devemos saber que as viúvas enfrentam 3 problemas básicos. A solidão
a ansiedade em relação ao futuro, já que estão sozinhas, e a situação financeira muitas vezes completamente debilitada. Temos que saber que as viúvas de hoje também enfrentam as mesmas necessidades. Portanto, as comunidades cristãs que honram e glorificam o Senhor Jesus Cristo dão especial atenção às viúvas que, desamparadas, necessitam de apoio. Eu oro para que as nossas comunidades tenham essa visão no trato com os homens, no trato com as mulheres e no trato com as viúvas. Que você possa ser uma bênção no meio da sua comunidade ao tratar com esses 3 grupos de cristãos. Querido amigo, que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.